Hoje, nós vamos analisar um dos livros mais perigosos já escritos, O Malleus Maleficarum, mais conhecido como O Martelo das Bruxas, um texto que literalmente deu ao medo o poder de uma sentença de morte. E para a gente entender de verdade a força desse livro, a gente precisa começar com uma pergunta que, sinceramente, nunca sai de moda. Como é que o medo de todo um povo acaba virando lei? Como a ansiedade de uma sociedade inteira pode ser usada para criar um sistema oficial de perseguição? Pois é, uma das respostas mais assustadoras para essa pergunta surgiu lá em 1486. Foi nesse ano que publicaram um manual que não só dava uma justificativa, não. Ele dava um método, um passo a passo para transformar medo em processo judicial. Então, para a gente realmente compreender o poder terrível desse livro, a gente precisa primeiro dar um passo para trás. A gente tem que viajar para o mundo que criou o Malleus. Um mundo, olha, de uma ansiedade profunda, que procurava desesperadamente por um culpado para tudo que estava dando errado. Imagina só o cenário do final do século XV. Europa era um verdadeiro caos. Fome, instabilidade econômica para todo lado, o medo constante de epidemias como a peste negra, e ainda por cima, a autoridade da Igreja Católica estava sendo desafiada, novas ideias surgindo. É nesse caldeirão, nessa confusão toda, que o Malleus Maleficarum aparece. Ele oferece uma solução simples, um bode expiatório perfeito para todos esses medos. A bruxa. Ok, mas o que era esse livro afinal? Bom, escrito por dois inquisidores, Heinrich Kramer e Jakob Sprenger, O Martelo das Bruxas era, na prática, um manual completo de perseguição. Não era só um livro que dizia, a bruxaria existe. Não, ele ia muito além. Ele ensinava com detalhes bem práticos como identificar, como processar e, no fim, como exterminar as supostas bruxas. Agora, vamos dar uma olhada na arquitetura disso tudo. Porque a genialidade, se é que a gente pode chamar assim, a genialidade sombria do Malleus está justamente na sua estrutura lógica. Uma lógica feita para prender quem lia num ciclo de crença que não tinha escapatória. Duvidar era simplesmente impossível. O livro é dividido em 3 partes, e uma vai construindo a outra, sabe? A primeira estabelece a base teológica. Bruxaria é real. Ponto. E se você duvidasse disso, estava cometendo heresia. A segunda parte, essa mergulha nos detalhes mais sórdidos, descrevendo pactos com demônio, feitiçaria. E a terceira, que é a parte mais terrível, é um guia jurídico. Um manual para juízes que detalhava como conduzir interrogatórios, como usar a tortura para conseguir uma confissão e como dar a sentença de morte. E aqui está o ponto central de tudo. O Malleus deu uma roupagem de lei para a perseguição. Ele pegou a superstição, o pânico das pessoas e transformou num processo, com regras, com etapas, com sentenças. Ele deu para os juízes e inquisidores a ferramenta que eles queriam para agir com a força da lei nas mãos. E essa frase aí, da primeira parte do livro, ela mostra a armadilha lógica perfeita. Desde o comecinho, qualquer um que fosse cético já era enquadrado. A dúvida não era vista como algo racional. Não, era um pecado contra a fé. O debate acabava antes mesmo de começar, e a acusação se tornava, assim, impossível de refutar. Agora a gente chega num dos pontos mais sombrios e mais reveladores desse manual, o alvo principal. Porque o livro não falava de bruxos de um jeito genérico. Não, era, na esmagadora maioria das vezes, sobre as mulheres. Era misoginia sendo transformada em política de Estado. O texto é misoginia medieval pura, destilada. Kramer e Sprenger argumentavam que as mulheres eram mais suscetíveis ao diabo por causa de uma suposta fraqueza que já nascia com elas. Eram vistas como inferiores intelectual e moralmente, mais guiadas pelos desejos, pela carne, do que pelo espírito. Para eles, a mulher era o elo fraco da criação, a porta de entrada para o mal. Mas isso não era só uma discussão teológica abstrata. Essa ideologia virou uma arma de controle social. As vítimas preferidas eram justamente as mulheres que, de alguma forma, desafiavam a ordem patriarcal da época. Viúvas que herdavam bens e viviam sozinhas, curandeiras que tinham conhecimento popular fora do controle da igreja, ou simplesmente mulheres pobres que viviam à margem. A caça às bruxas foi, em grande parte, uma guerra contra a mulher independente. Mas aí fica a pergunta, como que um livro escrito por 2 caras numa região da Alemanha virou uma epidemia de ideias na Europa inteira? A resposta está numa tecnologia novinha que estava mudando o mundo. A imprensa de Gutenberg, que tinha sido inventada poucas décadas antes, foi o que acelerou tudo.
O Malleus Maleficarum virou um dos primeiros best-sellers da história. Essa tecnologia nova permitiu que o manual fosse copiado aos montes e chegasse muito rápido nas mãos de juízes, de autoridades por toda a Europa. Isso acabou unificando e padronizando a caça às bruxas numa escala que antes seria simplesmente impossível. Certo. Mas e hoje? Como é que os historiadores olham para esse livro e para esse fenômeno todo? A visão moderna, claro, é muito mais complexa. Não é só aquela ideia de que, um livro causou tudo. Nomes como Brian Levac, Carlo Ginzburg, eles mostram que é um erro pensar que o Malleus foi a única causa. Ele foi uma peça importante, com certeza, mas ele foi mais um sintoma e um catalisador de algo muito maior. Ele não foi a origem de tudo. Essa tabela aqui resume bem essa diferença. De um lado, a visão do Malleus. A causa é uma só, é sobrenatural, é o pacto com o diabo, simples assim. Do outro, a visão dos historiadores modernos. As causas são aqui da Terra mesmo e são complexas. Tem a ver com conflitos religiosos da época, com o fortalecimento dos estados, com crises econômicas e, claro, com aquela misoginia que estava enraizada na cultura. Então, a grande conclusão dos historiadores é a seguinte: o livro não inventou a caça às bruxas, mas ele organizou, ele codificou a perseguição. Ele deu uma linguagem de lei, uma justificativa da igreja e, o mais importante, um manual de como fazer. Isso tornou a perseguição algo que podia ser copiado, ampliado e que, para os olhos daquela época, parecia totalmente legítimo. Olhando para tudo isso, pode até parecer meio estranho, né? Por que dedicar tempo a um texto tão odioso? Por que estudar o Malleus Maleficarum hoje? O que ele tem a ver com o nosso mundo? A gente estuda porque o Malleus Maleficarum é um estudo de caso perfeito e que não envelhece, sobre o perigo que é quando o medo e o poder se juntam. Ele mostra com detalhes bem sombrios o mecanismo de como a ansiedade das pessoas, quando usada por uma autoridade, seja a igreja ou o Estado, pode se transformar em violência organizada, sistemática e, pior, considerada legítima contra um grupo específico. E isso tudo acaba levando a gente para uma reflexão final um pouco incômoda. A linguagem hoje é outra, os bodes expiatórios talvez sejam outros, mas será que o mecanismo por trás da caça às bruxas desapareceu? Essa ideia de transformar a ansiedade da sociedade em perseguição a um grupo específico, demonizado, será que isso realmente acabou? Ou só mudou de cara? É uma pergunta que, de forma bem assustadora, continua sem uma resposta definitiva. Hoje,